para os seus conhecimentos. Fala, povo de Deus! Bom dia, boa tarde, boa noite, simbora, povo de Deus, estamos no ar na Rádio Olinda, a rádio da família, começando mais um programa Fala, povo de Deus. Eu sou Felipe Alecrim e apresento para vocês esse programa de catequese semanal que tem a missão de fazer você crescer no conhecimento da doutrina da Igreja Católica. Seja muito bem-vindo, meu irmão, minha irmã, é um prazer estar com você nessa manhã de sábado e também nesta noite de domingo. Quero te lembrar que você pode nos acompanhar o nosso programa através do canal oficial da Rádio Olinda no YouTube, no aplicativo ou também no site radiolinda.com.br, lá com som e também com imagem. A sua participação é importantíssima para nós. Envie aqui a tua mensagem através do WhatsApp. O nosso número é o 3444-7979, 3444-7979. Se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida sobre o tema de hoje, manda aqui pra gente, que a gente responde para você. E eu também daqui a pouco te digo a enquete do dia para você interagir conosco, porque antes nós vamos clamar a presença do Espírito Santo de Deus. Momento de oração. Estamos todos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, eu convido você a nesse momento fechar seus olhos, a inclinar a sua cabeça em sinal de consagração à oração que nós vamos fazer nesse momento. O nosso Senhor nos traz uma promessa de que onde dois ou mais estiverem reunidos em seu nome, lá Ele se fará presente. Nesse momento nós somos muitos através aqui da Rádio Olinda, muitos unidos a Cristo Jesus. E creia no seu coração, Ele se faz presente aí no teu lar, Ele se faz presente no teu carro, Ele se faz presente aí nesse momento onde você está. O nosso Senhor se põe diante de você e vai estendendo as suas mãos e vai tocando a tua mente, o teu coração. E você vai dizendo: Senhor, abre a minha mente, abre o meu coração, para que eu possa, Pai, não só acolher a tua palavra, mas colocá-la em prática na minha vida. Senhor, eu desejo o teu Espírito Santo, porque como diz a palavra, eu não sou capaz de fazer nada de bom se não for pelo impulso do teu Santo Espírito. Senhor, nesse momento eu quero viver uma grande experiência contigo. Por isso derrama em minha vida os dons do teu Espírito Santo. Neste dia, Senhor, eu quero abrir o meu coração para crer ainda mais, Senhor, para fortalecer a minha fé na tua presença, no Cristo sacramentado. A minha fé, Senhor, na tua providência em minha vida. A fé, Senhor, de que tu segues à nossa frente sempre nos dá a vitória. Meu irmão, minha irmã, não sei quais são as dificuldades, os problemas, as angústias, os medos, as aflições que você atravessa em sua vida. Mas eu sei que Jesus tem o poder de fazer nova todas as coisas. Por isso entrega tudo, entrega a tua vida, todo o teu ser, nas mãos de Jesus, clamando o seu Espírito Santo de Deus.
assunto do dia. Participe dando a sua opinião. Simbora, povo de Deus! Hoje nós vamos falar sobre os milagres eucarísticos. Daqui a pouco a gente entra aqui no tema, porque antes eu quero que você siga a gente lá no Instagram. O nosso Instagram é o @FalaPovoDeDeusOficial. Aproveita e também se inscreve no nosso canal do YouTube, o @FalaPovoDeDeus. Lá tem um programa completo, tem também alguns recortes para você poder divulgar, para você poder encaminhar aí para seus familiares, seus amigos, o povo da igreja, para conhecer um pouco mais sobre as coisas do alto. Ao serem consagradas as espécies na Santa Missa, a substância delas, que é o pão e o vinho, é transformado no corpo e no sangue de Cristo. Porém, ainda permanecendo com os seus acidentes, isso é, com as suas aparências de pão e de vinho. Contudo, ao longo dos séculos, houveram diversos eventos na história da igreja, nos quais ocorreu também a transformação das aparências. As aparências foram modificadas, a qual pode ser vista por todos os fiéis, estando em alguns casos conservadas as espécies até o dia de hoje. A esses casos extraordinários, a esses verdadeiros milagres eucarísticos, foram dados a devida importância, a devida adoração, e hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre essa realidade eucarística, a presença do Cristo conosco, na espécie do pão e do vinho. Embora sejam raros, são muitos, mas muito bem documentados. Diversas exposições trazem uma descrição geral dos casos através da história. E para falar sobre o tema de hoje, eu tenho a alegria de receber aqui no nosso programa ele, Paulo Brito, da Missão Católica Ele Vive, também da Rádio Olinda. Seja bem-vindo, Paulo Brito. Obrigado, Felipe. Bom dia, ouvinte Rádio Olinda. Bom dia, Gabriel. Estamos juntos toda semana. Somos companheiros de bancada de peso. Inclusive, já estamos recebendo alguns títulos, viu, Felipe? Alguns títulos importantes aí da Academia Gastronômica Brasileira. Ô, glória! Tá já nos dando um título importante para a gente receber. Muito bem. Coisa boa. Estamos juntos. Vamos falar sobre esse assunto muito importante, assunto que tem pessoas que ainda não conhecem, né? Que não sabem que a Eucaristia também se manifestou milagrosamente. Então nós vamos conhecer um pouquinho a origem, como foi, saber por que a igreja declara esses milagres, se é possível vê-los. Nós vamos saber tudo isso hoje. Perfeito. Sobre o tema de hoje, Paulo, eu quero saber, você, meu querido ouvinte, você conhece algum milagre eucarístico? Se conhecer, manda aqui pra gente. Gabriel, meu filho, Deus te abençoe, bom dia. Como é que o povo de Deus pode fazer contato aqui conosco, meu irmão? Bom dia, Felipe. Bom dia, Paulo. Bom dia a você, nosso querido ouvinte. Olha, simples demais, tá? 3444-7979. 3444-7979. Você participa respondendo a nossa enquete de hoje, aqui da nossa catequese de todos os sábados, aqui do nosso programa Fala, Povo de Deus, hoje com um tema riquíssimo, falando dos milagres eucarísticos, e você participa conosco, responde a nossa enquete no 3444-7979. Para você fora de Pernambuco, nos acompanha através do YouTube, através das ondas da internet, é só utilizar o DDD 81 7979, e assim você participa da nossa catequese de todos os sábados aqui no Fala Povo de Deus, Felipe. Maravilha, Gabriel. Então, escreve aqui pra gente, manda sua mensagem. Você conhece algum milagre eucarístico? Encaminha, manda aqui que a gente vai ler, vai interagir com você ao longo do programa. Paulo Brito, vamos para o que interessa. É importante, antes da pergunta, Paulo, lembrar o nosso querido ouvinte que nós, cristãos católicos, temos essa grande graça de viver a Eucaristia, de experimentar a Eucaristia, de crer na promessa quando Jesus disse, olha, isto é o meu corpo. Ele não disse isso se parece, isso simboliza, ele diz isso é o meu corpo, isso é o meu sangue. Então, vale salientar e fazer o registro que nós cremos na transubstanciação. Então, na Santa Celebração, aquela realidade do pão e do vinho deixam de ser o pão e o vinho e passam a ser o corpo e o sangue de Cristo Jesus, diferente dos irmãos protestantes que creem na consubstanciação,
Cristo se faz presente em espírito. Para nós não, é corpo, sangue, alma e divindade. E aí, o programa, claro, é sobre a Eucaristia. Eu fiz só esse preâmbulo, digamos assim. A gente não vai falar propriamente do mistério, mas a gente vai falar, digamos assim, das consequências, dos milagres, dos momentos extraordinários que aconteceram, e aí foram muitos, não vai dar para relatar todos eles, mas a gente vai falar desses milagres que tem um propósito de aumentar a nossa fé, de mostrar aquilo que é, de fato, a promessa de Cristo Jesus. Então, eu já queria perguntar a você, Paulo Brito, o que é um milagre eucarístico e por que eles acontecem? Essa é uma pergunta importante e chave para a gente entender o que são os milagres eucarísticos. E eu já começo dizendo o seguinte, Felipe, a gente já abriu o programa já dando uma pincelada do que era, você trouxe uma explanação perfeita do que nós cremos, que ali, depois vou falar popularmente para você entender, elevação. Quando o padre eleva o pão e o cálice com vinho, ali já deixa de ser pão e vinho, passa a ser corpo e sangue de Cristo. E nós cremos piamente nisso porque foi o próprio Cristo que instituiu. Mas a gente precisa começar essa explicação com a seguinte expressão. Quando acontece um milagre eucarístico, é obviamente que a gente fica extasiado porque é a manifestação de Cristo, mas isso não é um bom sinal. Calma que você vai entender por quê. Por que não é um bom sinal, Paulo, quando acontece um milagre eucarístico? Não é Jesus se manifestando? É sim, mas Jesus já se manifesta na transubstanciação, já é Cristo. Já é Você crendo ou não crendo, crendo, né, ou não Paulo? crendo, já é um fato extraordinário. Jesus, ele aparece para nós todos os dias na Eucaristia, ponto. Mas por que o milagre eucarístico não é um bom sinal, Felipe? Porque sempre que acontece um milagre eucarístico é porque alguém não acredita na Eucaristia. Por isso que não é um bom sinal. Já aconteceram centenas de milagres eucarísticos na história da igreja e sempre que acontece é porque um padre, uma religiosa ou um leigo não acreditou na Eucaristia. Paulo, então o que você está dizendo é o seguinte, é que a existência do milagre, ou seja, a ocorrência do milagre, ele se dá porque determinadas pessoas não acreditam na transubstanciação. Exatamente. E aí o nosso Senhor vem e realiza o milagre para que isso... Para que ateste, eu sou Jesus na Eucaristia, sou eu mesmo. Isso não representa, não simboliza, não faz de conta, sou eu. Isto é o meu corpo. E a maioria dos milagres eucarísticos, Felipe, aconteceram durante a Santa Missa. Que maravilha. Para comprovar para as pessoas. Comprovar não, provar ali visivelmente que ali se trata de Nosso Senhor Jesus Cristo, que ali é carne e sangue. Tanto que os milagres eucarísticos, e aí explicando propriamente dito o que é um milagre eucarístico, como a gente disse no início, o que muda no pão e no vinho é apenas a substância. A matéria, ela permanece a mesma, mas a substância muda. A substância já não é mais pão, nem mais vinho, é corpo e sangue de Cristo. No caso do milagre eucarístico, muda tudo. Muda a matéria, muda a substância, muda tudo. Então ali, além de ser consagrados, transubstanciado corpo e sangue de Cristo, visivelmente você vai ver. E aí vai variar de acordo com cada milagre. Tem milagre eucarístico que jorra a hóstia em sangue, tem milagre eucarístico que a hóstia se transforma em carne, tem milagre eucarístico que aparece a imagem do rosto de Jesus. Então, é uma variedade de manifestações que acontecem, manifestações visíveis, ou seja, você vai ver a carne pulsando, o sangue jorrando. Isso é um milagre eucarístico. E como bem falamos, todos eles foram documentados. Existe um critério muito rigoroso para se declarar que é um milagre. Existem regras a serem feitas, a ciência envolvida. A gente vai ver tudo isso ao longo do programa. Mas para ficar claro para você, milagre eucarístico é a manifestação visível do Deus sacramentado. Ô Paulo, e uma coisa que precisa ser observada é que hoje em dia tudo que envolve o milagre está sendo tão banalizado. Exato. Assim, pessoas agendando o horário, por exemplo, para ver Nossa Senhora, para ver os anjos de Deus e estabelecendo o momento exato em que o milagre, o sobrenatural vai acontecer. Com a Eucaristia, imagino eu, também não seja diferente. E aí você trouxe um conceito que norteia todos os milagres, ou seja,
O extraordinário ele só acontece quando Deus quer Isso, e sempre com o propósito de edificar o reino de Deus. exatamente. Não edificar pessoas, Exato. porque aí é a pessoa tomada da vaidade. É para que o reino de Deus seja edificado, ou seja, para que a fé das pessoas sejam fortalecidas, não é isso? Tudo para a glória de Deus. O Atos dos Apóstolos vai falar isso, Paulo vai falar isso, que tudo que nós fizermos que seja para a glória de Deus. Então, todo milagre que acontece, claro, obviamente, beneficia a gente também, mas o maior propósito do milagre é mostrar o poder extraordinário de Deus e dizer que todas as coisas são feitas por Ele, para Ele, com Ele. E nada é feito sem Ele. Ele mesmo disse, sem mim, nada podeis fazer. Ele não disse, sem mim, isso aqui você pode, isso aqui você não pode. Não, ele disse nada. Nada se faz sem Ele. E tudo se faz com Ele. Monsenhor Jonas Abib dizia isso. Quando é tudo, é tudo. Então, o poder extraordinário de Deus na nossa vida, ele vem para evidenciar, primeiro, a existência de Deus, o poder que ele tem, que é infinito, que ele existe, que está conosco, e também para edificar a nossa fé. Tanto que todas as pessoas, por exemplo, que presenciaram os milagres eucarísticos, muitos se tornaram santos, muitos se tornaram religiosos, muitos se tornaram padres, e até hoje esses milagres eucarísticos estão aí visíveis para a gente. Ô Paulo, existem relatos de quando esses milagres começaram a acontecer? A gente tem um período exato de quando os milagres começam a se tornar mais visível, inclusive difundido para o povo de Deus? Sim, os milagres começaram a acontecer ali em meados do século III depois de Cristo. Os primeiros relatos de milagres eucarísticos foram escritos por um santo, São Cipriano. Sim. E ele escreveu alguns acontecimentos que aconteceram ali em meados do século III, na época que ele existia. Um primeiro milagre que se tem notícia, isso é registrado documentalmente por São Cipriano, é de uma mulher adúltera que foi receber a Eucaristia na Santa Missa. Sim. E quando ela recebeu, ali era uma época de muita perseguição aos cristãos, século III, século IV, surgiram muitos santos ali, São Sebastião, Santa Bárbara e muitos outros, tudo perseguidos por um homem chamado Diocleciano, era o imperador da época. E naquela época de perseguição, o pecado tomava conta de Roma, tomava conta de muita gente dentro da igreja, e essa mulher adulta e adúltera foi receber a comunhão, e assim que ela recebeu a comunhão, São Cipriano vai dizer na sua carta, foi como que uma espada, porque ela começou a se sentir mal, se debatia em dores, e ali se percebeu que a Eucaristia que ela havia recebido estava, entre aspas, operando a sua própria condenação. Então, ali, inclusive, se descobriu por que ela estava tendo aquela manifestação, porque ela estava recebendo a hóstia em situação de pecado. Esse foi o primeiro milagre eucarístico que se tem notícia documentado por São Cipriano, e esse documento existe até hoje lá no Vaticano. Dentre outros acontecimentos que aconteceram naquela época, parecidos, todo envolvendo pecados, perseguições, pessoas que tentavam, até hoje acontece isso, pegar a hóstia para levar para atos de bruxaria, de feitiçaria. Um outro relato que aconteceu naquela época de São Cipriano é de uma mulher que, tentando reaver o seu casamento, pegou a hóstia e levou para uma bruxa fazer uma feitiçaria, prometendo que o marido voltaria se ela fizesse isso, porque o marido era muito fervoroso, acreditava, tinha muita fé na Eucaristia. E ao colocar no fogo essa hóstia, ela se transformou em carne e sangrava. A mulher, com medo de ser descoberta pelo marido, enterrou a hóstia junto nas palhas do celeiro. Só que aí começaram a acontecer algumas coisas. E uma delas foi: todos os animais que entravam no celeiro se prostravam diante da hóstia que estava enterrada. E aí ela, vendo aquilo, se encheu de culpa, se confessou com o padre, que correu lá e, para sua surpresa, estava lá carne pulsando na hóstia. Ele recolheu com cuidado e essa hóstia pode ser vista até hoje. Que maravilha. Esses foram os primeiros, né, milagres, mas ao longo da história aconteceram mais de 130 milagres. Agora, Paulo, a gente sabe que não é fácil, e muitas pessoas declaram isso de forma aberta, pessoas que são de caminhada. Disse, certa vez eu estava pregando num círculo do SCC, na reunião de casais, e aí uma pessoa dizia assim: mas Felipe, a gente acreditar que Deus, o autor de todas as coisas, se torna pão, um Deus que se faz pão, que se faz vinho, para que a gente possa consumi-lo. E na hora me veio essa emoção e eu disse assim:
para a pessoa: olha, você acredita que Jesus transformou água em vinho? Nisso eu acredito. Mas que fez um paralítico andar, um cego enxergar? Nisso eu acredito também. E aí eu citei uns 3, 4 milagres já narrados na palavra, né, na própria Bíblia. E a pessoa disse assim: nisso aí eu consigo acreditar. Eu disse: olha que interessante, você escolhe o impossível, o milagre que você quer acreditar. E impossível, gente, milagre é milagre. Milagre é um impossível. O impossível acontecer, veja, você com o poder da mente, afastar um copo de lugar, mover um copo de lugar, é impossível. Você aparecer na Lua, no estralar de dedos, também é impossível. Claro, existem impossíveis que são mais extraordinários, mais impactantes, mas ambos são impossíveis de acontecer. Exatamente. Então não há nenhum ser humano que tenha essa capacidade de aparecer na Lua ou, com o poder da mente, fazer um copo se mover. Obviamente que existem, como eu disse, milagres que poderiam ser relatados de formas mais simples e outros extraordinários, mas são milagres. Isso. E aí, Paulo, eu tô colocando isso exatamente para emendar a pergunta, porque muitos milagres são postos pelo próprio Deus diante do nosso olhar. Isso. Por que ainda muitas pessoas não acreditam? E aí eu vou acrescentar para que você possa dar sequência, feito um irmão protestante que disse assim: no dia que você acreditar que Jesus está ali naquele sacrário vivo, que é realmente corpo, sangue, alma e divindade, eu passo a acreditar também. E aí disse: mas por que isso? Ele disse: porque se é Jesus, por que você não está todo dia ali adorando o sacrário? Se é Jesus, por que quando você vai para a Santa Missa você fica no celular? Exatamente. Se é Jesus, por que quando você vai na Santa Missa você fica doido para ir embora? Então, se é o nosso Senhor, nós deveríamos passar 24 horas ali em adoração. E às vezes a gente não consegue suportar uma hora sequer. Quantos e quantos católicos, Paulo, não vão à missa dominical? Uma hora, Deus nos dá tantas horas durante a semana e a gente não consegue adorá-lo por uma hora sequer. Agora só um churrasquinho para tomar uma cerveja, falar mal do povo. O povo passa a madrugada inteira, passa horas e horas. Sem reclamar. Pois é. E aí por quê? Por que tantas pessoas ainda insistem em não acreditar? O que é que você acha disso, Paulo? Mas essa pergunta é muito boa. Eu lembrei agora do Padre Rosivaldo, né? No último dia 13, quando ele começou a missa em Santo Antônio, ele disse: quem gosta de reza pouca pode-se embora, porque aqui vai ser longa. A gente precisa entender o seguinte: existem milagres que são visíveis e comprovadamente visíveis, que é o caso do milagre eucarístico. Agora, existem outros milagres, que aí é a grande maioria, que demandam fé. O padre, quando termina o momento da transubstanciação, da consagração, que ele faz a sua adoração, aquela reverência da genuflexão ali no altar, assim que ele levanta, ele diz, segundo o missal romano: eis o mistério da fé. Então a Eucaristia é Jesus, mas é um mistério de fé. Assim como é um mistério de fé, por exemplo, a Santíssima Trindade. Quer queiramos ou não, é Jesus. Sim. Mas isso demanda fé da minha parte. Eu preciso acreditar, porque é um mistério de fé. Como isso acontece? De que maneira? O que é que acontece na hora da substanciação? Só Deus sabe. É um mistério de fé. A única coisa que a gente sabe é que é Ele, é que Ele está lá. O próprio Jesus vai dizer isso a São Tomé, quando São Tomé diz para todos: eu só vou acreditar se eu tocar em suas chagas, se eu ver seus ferimentos. E Jesus aparece, mostra para ele as chagas, ele toca, se prostra por terra e diz: meu Senhor e meu Deus. Acreditou porque viu. Jesus vai dizer para ele: Tomé, tu acreditaste porque tu viste. Bem-aventurados são aqueles que nunca viram, mas que acreditam. Portanto, quando eu acredito que ali na Eucaristia é o próprio Cristo em corpo, sangue, alma e divindade, eu sou um bem-aventurado. Bem-aventurado quer dizer feliz. E por que eu sou feliz? Porque da mesma forma que o alimento material é para o meu corpo, o alimento espiritual, que é Jesus, é para a minha alma. E, consequentemente, a minha alma estando saudável, o meu corpo também estará saudável. Existem vários relatos de vários santos, inclusive uma religiosa brasileira, que passaram vários anos se alimentando somente da Eucaristia. Então, dados esses acontecimentos,
em que pessoas se alimentaram somente da Eucaristia, como Santa Catarina de Siena, por exemplo, e tantos outros beatos e tantos outros santos. Dados os milagres eucarísticos em que Jesus se manifesta, inclusive com comprovação científica e visível, você de fato só não acredita na Eucaristia se você realmente não quiser acreditar, porque Jesus não precisa provar mais nada para nós. É interessante perceber que nos tempos atuais, sobretudo o homem moderno, tem cada vez mais se distanciado não só da Eucaristia, mas da igreja, da fé, e isso acontece inclusive dentro da própria igreja. Há pessoas que não sabem nem o que está fazendo ali dentro. E por que isso acontece? Paulo vai dizer isso para a gente, que haverá tempo em que as pessoas vão escolher deuses para si, vão acreditar muito mais nas suas paixões do que na palavra de Deus, e que a palavra de Deus vai ser como um comichão no ouvido dessas pessoas que não suportarão a verdade. Estamos vivendo esse tempo. Tá? Estamos e muito. Como você mesmo disse, Felipe, milagre é extraordinário. Alguns são visíveis e outros não. O que acontece é que existem pessoas que são como Tomé, só acreditam vendo. Se eu não ver que ali tem uma pessoa na mão do Padre, eu não vou acreditar que é Jesus. Se eu não ver o céu rachando no meio, o meu corpo arrepiar, uma voz no meu ouvido, eu não vou acreditar que é Jesus. Termino essa reflexão dizendo o seguinte: se você comparar dois livros, vou pegar dois livros da Bíblia, Apocalipse e o Evangelho de São Lucas. Não, vamos pegar o Evangelho de São Lucas para a gente poder entender melhor. Quem escreveu o Apocalipse foi São João. Lucas escreveu um dos evangelhos, é o terceiro evangelho. Para que São João escrevesse o evangelho, ele precisou ter visões, ou seja, extraordinários aconteceram. E ali ele descreve essas visões. Há quem diga que o próprio Cristo apareceu para ele, lá na ilha de Patmos, quando ele estava exilado. Lucas, para escrever o evangelho, sabe quantos milagres aconteceram para ele escrever o evangelho, Felipe? Sim. Nenhum. Ele não precisou, obviamente, o extraordinário para ele escrever o evangelho foi a inspiração do Espírito Santo, mas ele não precisou de milagre visível nenhum para escrever o evangelho, porque o que Lucas fez foi um verdadeiro trabalho de conclusão de curso, foi uma verdadeira monografia, um verdadeiro TCC. Ele fez um trabalho científico para escrever o evangelho. E Jesus falava muito sobre isso, não era, Paulo? Exato. Essa geração inteira me pede o milagre. Mas o milagre, o próprio milagre, o único, é a minha ressurreição, é a tua salvação. O grande propósito do nosso Senhor não é estar fazendo milagre por aí, não. Embora o extraordinário aconteça, porque ele se esforça muito para que a gente abrace aquilo que ele já conquistou para nós, Paulo. O céu. Que é a salvação, que é o céu. Então, o grande objetivo de Jesus é fazer com que a gente se agarre, se abrace com o céu. Então, você abriu o programa e já trouxe uma coisa extraordinária. Quer dizer o seguinte: os milagres acontecem para os hereges deixarem de ser hereges. É isso. Para que essas pessoas que não creem passem a crer. E assim consiga abraçar, agarrar aquele que é o maior presente de Jesus para todos nós, que é o céu, a salvação. Isso é a misericórdia de Deus. O que é que Deus está dizendo com esses milagres? Que ele não quer perder ninguém, principalmente os que não acreditam. Por isso que acontecem os milagres. Jesus não veio no mundo para fazer milagre. Tanto que, se ele viesse ao mundo para fazer milagre, ele teria curado todos os doentes que estavam lá em Jerusalém, mas ele não curou. Agora, todos os doentes que procuraram Jesus foram curados. Veja a diferença. Porque Jesus curava os doentes que o procuravam, não somente para o doente ficar bom, mas para que ele acreditasse que ali era Jesus. Tanto que aquele paralítico, aquele famoso paralítico que Jesus mandou levantar e ir para casa com a sua maca, Jesus primeiro não curou ele. Primeiro Jesus fez o quê? Perdoou os seus pecados. Os teus pecados estão perdoados. Herege, não pode. Como é que ele perdoa pecado? Ele disse: para você acreditar que eu sou o filho do homem e que eu posso perdoar pecado. Bora, meu filho, levante aí, pegue sua cama, vá-se embora. Então, Jesus ele não veio no mundo com o propósito de fazer milagre, mas o milagre ele faz para que eu e você creiamos que ele é Deus, que ele existe, que ele tem poder, e que Lucas tinha razão quando escreveu ali na boca de Gabriel, que para Deus nada é impossível. Então, se eu creio num Deus que tem a especialidade de fazer o impossível acontecer, como é que eu não vou acreditar que existe ali na Eucaristia corpo, sangue e alma, divindade de Jesus, minha gente?
É incoerente eu, como cristão, como católico, acreditar em milagres e que Jesus ressuscitou mortos, fez paralítico andar, fez leproso ser purificado. Como é que eu posso acreditar num Jesus desse e não acredito que ele pode estar na presença real ali na Eucaristia? Interessante que ele próprio esclarecia sempre tudo isso, quando questionado o porquê daquela enfermidade. E aí a gente precisa entender, Paulo, que à medida que a gente nasce naturalmente, veja, isso é da natureza humana, do meio em que a gente vive. A gente vai ter doença, o nosso corpo vai envelhecer. Então existem enfermidades que é natural na vida do homem. Exato. Mas existem também enfermidades que acontecem para que o nome de Deus seja glorificado. Exatamente. E aí a pergunta que aquele enfermo faz, disse, Senhor, por que nasceu assim? Foram os pais dele que pecou? Foi Isso. ele que pecou? Ele disse, não, nenhuma coisa nem outra. É apenas para que o nome de Deus seja glorificado por meio dele. Vem cá, esteja curado. E a partir daquele momento, como você bem colocou, repito no início do programa, aquela cura proporcionou a conversão de muitos. Isso. Muitas pessoas que não acreditavam, que não tinham fé, a partir do extraordinário de Deus, passaram a acreditar. Vou citar um É exemplo. o São Tomé da vida. Vou citar um exemplo. Você que está me ouvindo agora, certamente, ou na sua família, ou você conhece alguém que passou por um momento complicado de saúde financeira, não sei a situação, e que você achou que era impossível ser resolvida. Mas o impossível aconteceu. E você e outros passaram a ter mais fé. Por exemplo, você tem uma história como essa, Felipe, da sua sobrinha. Uma vez, você me contando que o pai dela dentro do carro disse, oxe, agora é que eu vou acreditar mesmo em Deus. Veja, a sobrinha de Felipe, você que não sabe, ela faleceu de leucemia. Foi um sofrimento, foi uma criança. Mas a partir deste sofrimento, veja, preste atenção, nós não estamos romantizando o sofrimento, pelo amor de Deus. O que a gente está dizendo é que existem sofrimentos, dores, que são para glorificar o nome de Deus. Exatamente. Esse é o principal objetivo. Para aumentar a nossa fé. Aumenta a nossa fé. Veja, nós tínhamos tudo para não acreditar. Verdade. Mas a partir daquela enfermidade, daquela dor, a nossa fé passou a ser aumentada. E Paulo, tem só um detalhe, não perca o raciocínio não. Deus não quer o sofrimento para o seu filho, para sua filha, mas ele permite muitas vezes, porque de todo mal ele tem a capacidade de tirar um bem infinitamente maior. É só observar que são os momentos de dificuldade e de dor que mais nos colocam no colo de Deus. Exatamente. São os momentos de dificuldade que, inclusive, até aqueles que não creem, dizem assim, reza por mim. Pois é. Eu estou precisando do sobrenatural, estou precisando muito, reza por mim. Enxerga em nós uma proximidade com Deus, mas naquele momento de dificuldade, a pessoa já busca alguém que tenha essa intimidade para poder rezar para que a situação da vida dele seja transformada. Então eu observo muito isso, que às vezes Deus permite que a dificuldade se ponha diante das pessoas para que o milagre, a glória de Deus aconteça na vida dela, né? E esse é um dos motivos pelos quais hoje em dia muita gente tem se afastado, tem deixado de crer. Por quê? Porque as pessoas hoje, Felipe, elas buscam fugir do sofrimento. Sim. Elas não querem um Deus que me permita sofrer. Claro. Não, como é que pode um Deus que é amor me permitir sofrer? Não, eu quero um Deus que me dê felicidade, que me dê carro, que me dê casa, que me dê dinheiro. Eu quero um Deus que me dê benesses, mas não quero ser como Deus quer que eu seja. Então, por isso, hoje, muitas pessoas têm se afastado porque o próprio Deus, entre aspas, tem condenado as nossas atitudes. E as nossas atitudes, nós mesmos nos condenamos quando a nossa consciência pesa. Então, hoje, as pessoas estão perdendo a capacidade do sagrado, perdendo o sentido do sagrado. Hoje, dói o coração quando a gente vai na igreja, muitas vezes, e vê pessoas que entram na igreja, falam com todo mundo, menos com o dono da casa, menos com Jesus. Pois é. E quando aparece alguém que passa por todo mundo, fala com ninguém, vai direto pro sacrário, aí o pessoal acha como é ruim. metido, vixe, não fala com ninguém, chega, não dá uma boa noite. Foi falar com Jesus, criatura, tem calma. Depois que ele fala com Jesus, ele vai falar com as outras pessoas. Então as pessoas perderam o sentido do sagrado, Felipe. Se a gente tivesse noção da sacralidade que acontece na igreja, meu Deus, era uma multidão, não ia caber de tanta gente dentro da igreja. Então, as pessoas têm perdido o sentido do sagrado por isso. Colocaram a Eucaristia no meio de qualquer balaio.
Não colocar a religião católica no meio de qualquer outra lá e está tudo certo. Não, isso não é uma ONG, isso não é uma instituição de grêmio estudantil, isso não é um partido político, não, isso é a igreja de Cristo Jesus que caminha nesta terra. E só se quer viver a misericórdia, Somente né, Paulo? Não quer viver a a justiça. Não quer viver, só quer as benesses de Deus, só acredita Pois num é. Jesus que vem a mim, você que está cansado, eu vou te aliviar, mas não quer um Jesus de pega a tua cruz e me segue. Pois é. É por isso que as pessoas têm se Negue-se afastado. a ti mesmo, tome sua cruz e segue-me. Ô Paulo, a gente sabe que é o mesmo Jesus, tá? Sim. Quando se trata do sacramento, a hóstia uma vez consagrada, qualquer pequena partícula é Cristo Jesus, Isso. tá? Ali é Jesus. Mas a gente poderia classificar, Paulo, ou enxergar algo de comum nas mais diversas milagres eucarísticos ocorridos, assim, nas mais diversas formas. Você já citou uma, daqui a pouco eu vou querer pelo menos conhecer 3, 4 aí das mais conhecidas e difundidas, né, no meio do catolicismo, de um modo geral. Mas eu queria saber se existe algum fator comum, Paulo. Uhum. Por exemplo, entre 3, 4, 5 milagres, aconteceu algo que é comum em cada milagre desse? Em todos. Veja o que é o extraordinário de Deus. Para você ter uma ideia, para se comprovar que aquilo é milagre, tem que se passar pela ciência. O bispo, no caso, ele abre uma investigação. Então ele vai chamar a medicina, ele vai chamar cientistas para analisar aquele fato. De fato, isso é um milagre ou não é? Isso é uma coisa que a química fez, isso é uma coisa natural. Então, quando a ciência não consegue explicar, aí é um milagre. O que esses milagres eucarísticos têm em comum? E aí agora que você vai se surpreender, você que está me escutando, preste bastante atenção. Muitos milagres eucarísticos, a massacrante maioria, aconteceram durante a Santa Missa. A massacrante maioria dos milagres eucarísticos aconteceram com sangue jorrando, ou com a hóstia se transformando em carne, ou os dois. Já aconteceram milagres eucarísticos, eu até separei isso para a gente falar já, que ao partir do pão consagrado, ou seja, já não era mais pão, era o corpo de Cristo, o sangue que saiu da hóstia, ele não jorrou para baixo, ele respingou no teto. Eita. Então, a partir disso, a gente precisa entender o que é que acontece em comum em todos esses milagres. 7 coisas, Felipe, que aí você que está, preste atenção, você vai ficar boquiaberto, porque aí você vai saber por que a igreja e a ciência declara que são milagres eucarísticos e por que Jesus. Porque descobriram até o tipo sanguíneo de Jesus, Felipe. Preste atenção, 7 coisas em como acontece. Primeiro, todos os milagres eucarísticos em que a hóstia se transformou em carne, foi comprovado pela ciência que esta carne era um tecido do miocárdio, era do coração. Todos eram um fragmento do músculo cardíaco que se encontrava na parede do ventrículo esquerdo. Todos os cientistas comprovaram em todos os milagres eucarísticos. A segunda coisa, o tipo sanguíneo. AB. Em todos os milagres eucarísticos, o tipo sanguíneo era B, que era, inclusive, um tipo sanguíneo comum da época de Jesus. Ô Paulo, então, uma das coisas importantes, que talvez seja o que vem antes de tudo, é que o milagre, para ser comprovado, não é o povo chegando lá Não. e vendo só aquilo acontecer, não. Não. Você já citou 2 fatos aí que é uma comprovação científica, né? Isso. Então a ciência vai para cima e Isso. atesta aquilo que aconteceu. Fazem vários testes. Inclusive, há milagres eucarísticos que foram feitos testes séculos depois. Entendi. E foram comprovados que eram milagres eucarísticos. Então, primeiro, tecido do miocárdio. Segundo, tipo sanguíneo, AB. Inclusive, meu tipo sanguíneo é AB positivo. Então, o extraordinário da minha vida já acontece É pelo o meu mesmo tipo de sanguíneo. Jesus. Outra coisa em comum que descobriram em todos os milagres eucarísticos era o tecido do miocárdio, tipo sanguíneo AB, de um homem de 30 anos, aproximadamente. Veja o que é a ciência. O quarto, o fragmento analisado revelava um estado de estresse, ou seja, era como que alguém tivesse sido espancado. Veja que coisa interessante. O quinto fato comum entre eles, a carne e o sangue não eram de uma pessoa morta, mas era de uma pessoa viva. Os glóbulos ainda pulsavam no sangue. O sexto fato, a maioria das vezes isso aconteceu na Santa Missa, para comprovar que ali era Jesus e para atestar a nossa fé. E todos, e esse é um dos fatos naturais mais importantes, todos os milagres eucarísticos foram submetidos à análise científica. Todos.
E todos os cientistas atestaram, ó, isso aqui é sobrenatural, isso aqui é impossível acontecer. Explicavam o que era, ó, tem glóbulos vermelhos, tem glóbulos blancos, está pulsando, é de um homem de 30 anos, isso é tecido do coração, isso aqui é de um cabo que está sendo espancado. Isso aí, meu filho. Tu quer mais o quê, herege? Não tem como não acreditar nisso, não, pelo amor de Deus. E olha, tem documentos, viu? Não sou eu que estou dizendo, não é Felipe que está dizendo, não. Existem documentos, viu? Porque assinado ele vive, cientista. eu posso crer no amanhã. Esse é o nosso programa Fala, Povo de Deus, a sua catequese semanal que aproxima você do conhecimento da doutrina da nossa igreja. Hoje falando sobre os milagres eucarísticos, para que você abra o seu coração, para que Jesus possa fazer morada em tua vida. Podes tocar em mim, Senhor, podes curar a minha dor, podes viver em mim, Senhor, teu corpo santo a me tocar, com teu poder a me curar, toda minha vida transformar, teu corpo santo a me tocar, com teu poder a me curar, toda minha vida transformar. Simbora, povo de Deus, imbuídos da graça de Deus, que é o seu Espírito Santo. Hoje nós estamos falando sobre os milagres eucarísticos. E agora eu quero trazer a tua participação. Manda aqui tua mensagem, manda tua dúvida, tua pergunta. Também responda a nossa enquete do dia. Você conhece algum milagre eucarístico? Já estou recebendo mensagem aqui de Zé Lemos, Rose de Areias também dando bom dia. Damiana Ribeiro lá do Cordeiro conosco. Joelma também diz, olha, me chamo Joelma Maria de Jardim São Paulo. Parabéns pelo tema de hoje, ótimo aprendizado, sou ouvinte fiel desse programa, de todos os assuntos, de todos os outros. Muito obrigado, Rádio Olinda, por tudo. Que Deus abençoe todos vocês, a você também, Joelma. Zeneide diz, bom dia, Felipe, Paulo, conheço sim o milagre eucarístico de Lanciano. É o mais famoso deles, a gente vai falar um pouco sobre ele aqui. O mais antigo e o primeiro reconhecido pela igreja. Porém, tenho conhecimento que uns 130 milagres já foram reconhecidos. Zeneide lá da Torre. Deus te abençoe, minha irmã. Quem é aqui? Deixa eu ver o nome. João mandando mensagem aqui de bom dia. Um abraço, João. Michel lá de Cajueiro. Conheço sim vários milagres eucarísticos, mas gostaria de saber a respeito de um suposto milagre que aconteceu na igreja de Boa Viagem alguns anos atrás. Como está o processo de estudo e comprovação? Vocês sabem? Obrigado. Eu acho que esse foi com... Eu acho que esse foi, Paulo, com... Um padre lá de Arco Verde, rapaz. Oh, meu Deus. A gente teve com ele agora. Me lembra, Gabriel? Padre Adilson Simões. Padre Adilson Simões. Tava ele e Rodriguinho lá A gente vai falar sobre isso. Pronto. A gente vai falar um pouco sobre isso aí, mas acho que ainda não evoluiu. Ainda está se aguardando aí o retorno da Santa Igreja. Até porque não é tão rápido, né, Paulo? Não, demora. O ocorrido não faz tanto tempo assim. Digna Maria do Janga diz, bom dia, família Rádio Olinda. Já tive várias, uma delas eu gosto de vinho, de sangue, de pão. Roseli Nascimento, de Sítio Fragoso, também mandando sua mensagem. Deixa eu ver aqui quem é essa pessoa. Não tem aqui o nome não, Deus te abençoe. Bom dia, povo de Deus, Deus abençoe a todos. Manda o Pix da rádio. Manda bem. Gabriel, diz o Pix da rádio aí, Gabriel. É do dia dele? Isso aí, já que pediu, vou mandar. clube@radiolinda.com.br. Isso, faça a sua contribuição. clube@radiolinda.com.br. clube@radiolinda.com.br. Mande seu Pix aqui, ajude a rádio. Adelson Tiago, bom dia, paz e bem, eu conheço o Milagre Eucarístico de Lanciano. É o mais famoso, né, Paulo? É mais famoso. Todo mundo conhece. Severina Martins também, de Joana Bezerra. Gilda de Aldeia, tô gostando muito do programa. Sandra Valéria... Eita, ela mandou um monte de nome aqui, ó. Família Noblar, Deus te abençoe, vamos na graça de Deus. Michele Barros de Torrões também conosco. A Michele está dizendo, bom dia, Deus abençoe. Hoje tem procissão de Santo Antônio nos Torrões. Padre Rui Tato. Será às 16 horas. Inclusive, Paulo, prepara aí para a gente fazer a divulgação de Cláudia de Carlos do evento
Sim. que ela mandou. Já vê se está no teu WhatsApp. Se não tiver, eu tenho aqui Assim. para a gente poder fazer a divulgação já já. Paulina aqui conosco, Maria Margarida do Vale das Pedreiras também. Bom dia, meus irmãos, sou ouvinte fiel. Cada semana é um aprendizado, graças a Deus. Inácia de Olinda aqui conosco, Isabel Tavares, Fernando de Ponta de Pedras aqui conosco, de Ponta de Pedras aqui conosco. Cláudio da Macaxeira, meu irmão, ele diz, muito top o tema dos milagres eucarísticos. O povo precisa conhecer mais para crer muito mais. O livro de São João aprofunda a catequese sobre a Eucaristia. Isso. Jesus é maravilhoso, dando a água e o pão da vida para a eternidade. Um grande abraço, Felipe, Paulo Brito e Gabriel. Fala, povo de Deus. Conheço vários milagres eucarísticos, mas o de Lanciano é o mais conhecido mesmo. Isso. Todo mundo fala dele, Paulo. Existe um milagre, inclusive, antes aqui saudar só Fátima do Cordeiro conosco, Fátima Hilton Ribeiro, Fátima Freitas também de Olinda, Sandra Valéria da Mangueira também conosco, Dinice Albuquerque, meus caros amigos, estou em cidade com Luiz Eduardo Magalhães sobre o assunto da missa, teve dificuldade em ir à missa e foi difícil domingo passado, espere amanhã. São 2 horas a pé. Eu acho que ela está em alguma cidade que é difícil, né, encontrar uma igreja. Mas minha irmã faça um esforço. E caso não seja possível, claro, não se pode abrir mão da Santa Missa Dominical, assista ela em algum meio de comunicação, Canção Nova, enfim. Mas, Paulo, lá na Paróquia da Torre, voltando ao nosso assunto, tem um milagre, eu digo que é um milagre, e que acontece nos dias atuais. Eu tenho uma irmã de caminhada, que é também fruto do SCC, chama Nininha de Cláudio, e ela comunga, mesmo tendo intolerância a glúten. Só que a intolerância dela é num nível tão elevado, que se no ambiente tiver glúten, tipo, tiver num ambiente, tiver pão, tiver algo do gênero, ela já começa com coceira, com alergia. Então, assim, ela não pode, sob nenhuma hipótese, ter nenhum tipo de contato com glúten, e ela comunga na espécie do pão. É um milagre. É um milagre eucarístico. E aí tem as pregações, e todas as vezes que a gente vai falar sobre milagre eucarístico, ela não só é citada, como a gente convida ela, porque o médico proibiu, né? Ela disse, olha, doutor, eu comungo. Ele disse, você não vai poder. Sobre risco de morte, inclusive, porque vai fechar, você não vai conseguir respirar, etc, etc. Não faça. E ela disse, olha, Jesus não vai me fazer mal, não. Pois é. E continua comungando, ela não abre mão da missa dominical, é ministra ordinária da Sagrada Comunhão, uma grande serva de Deus, não abre mão e nenhum mal acontece a ela. Então o extraordinário acontece a todo momento. Só que esse é um extraordinário na teoria um pouco mais simples, né, Paulo? Mas só em olhar a realidade dela, já mostra efetivamente que é corpo, sangue, alma e divindade. A grandeza de Jesus. Não tem espaço para pensar. Jesus quer alguma coisa com ela. Certamente quer alguma coisa com ela. Ela já é um testemunho vivo dos milagres eucarísticos. Você que está chegando, nós estamos falando sobre os milagres eucarísticos, recebendo aqui uma bancada de peso, meu irmão Paulo Brito, chefe, mestre da culinária. Olha, recifense, pernambucano e brasileiro e do mundo todo. Gabriel também tá batendo forte, né, meu irmão? Graças a Deus. Não esqueça de seguir as nossas redes sociais no Instagram, @Fala Povo de Deus, no YouTube, o @Fala Povo de Deus. Deixa eu repetir, no Instagram, o @Fala Povo de Deus oficial. O nosso canal do YouTube é o @Fala Povo de Deus. Vamos embora, voltando pro assunto, Paulo. Bora. Mas antes quero pedir que o povo de Deus entre lá também no meu Instagram, felipealecrim.oficial. A gente vai colocar uma caixinha lá para você mandar uma sugestão de tema para os próximos programas. felipealecrim.oficial. Segue lá no meu Instagram, felipealecrim.oficial. Paulo, o que acontece quando é comprovado que se trata de um milagre eucarístico? Pronto, a igreja comprovou. A partir daí, isso é difundido, entra nos escritos formais, vai para um livro de tombo, isso é divulgado no mundo todo. Existiu o milagre, o que é que a igreja faz após a constatação do milagre? Primeiro a documentação, né? Documenta-se aquele milagre com material científico, com material de testemunhas, recolhe-se assinatura, faz como um processo judicial mesmo, precisa recolher provas. Então, comprovado, aí se guarda o documento no Vaticano para que exista uma comprovação documental.
Depois, concretamente, aquele milagre eucarístico é exposto para adoração. Então, todas as pessoas têm acesso para ver e para adorar. A gente só não tem acesso para tocar, só pessoas autorizadas que podem tocar, porque existem milagres eucarísticos, né? Existem relíquias eucarísticas que estão aí e existem há séculos. Então, nem todo mundo pode tocar porque pode danificar. Então, feita a comprovação, é documentado, vai para o Vaticano, e aquela relíquia ela fica na cidade onde aconteceu o milagre, escolhe-se a igreja que vai ficar, caso não tenha acontecido numa Santa Missa, e se coloca lá em exposição para que as pessoas possam adorar. E a partir daí se difunde aquele milagre, isso por si só já é difundido, né? Mesmo que a mídia não fale, mas aí começam as peregrinações. Em todos os lugares em que o milagre eucarístico aconteceu e que está exposto, acontecem peregrinações no mundo inteiro. Mundo inteiro, pessoas do mundo inteiro vão lá para ver o milagre eucarístico, para adorar. Então, a partir de comprovação, é colocado para adoração, para que as pessoas vejam. E Deus seja sempre louvado por isso. Um abraço para a Érica do Vasco da Gama, um abraço para o Moreno, um abraço para o povo do Vasco da Gama, de um modo muito especial, aqueles que fazem o SCC e o EJC. E Padre Paulo, Diácono Hugo, o povo todo de Deus. Maria Margarida também conosco, Paulo, ela diz assim: não consigo fazer nada nesse horário, a não ser me concentrar nos temas do programa. Suzana, lá de Jardim Atlântico, diz: bom dia, meninos, estou trabalhando, mas estou ligadinha. O programa tá bom demais. Ela fala do milagre de Marta e Robin, a mulher que se alimentou 53 anos da Eucaristia, e disse que é uma dádiva de Deus. Entre no meu canal, Carol Guimarães, radialista oficial do YouTube e tal. Depois eu te divulgo mais, Carol. Dinice Albuquerque aqui, cidade de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. Ela tá lá, ela disse que leva geralmente 2 horas para poder assistir uma Santa Missa, mas vale a pena. Henrique Leite, meu irmão, ele tá dizendo: hoje tá bacana, tem peso a mais, Gabriel. Pois é, na verdade tem 2 pesos a mais, meu irmão. Calma! Gabriel e Paulo Brito. Sandra Bento, Dona Sandra, Deus abençoe. Ela manda um abraço aqui para Padre Damião e pede orações para ela. Que Deus abençoe a senhora e toda a sua família. Paulo, diga. A gente tem catalogado a quantidade de milagres, claro, porque existem muitos milagres. Sim. O mundo é gigantesco, né? E a cada 1 minuto se celebra uma nova Santa Missa no mundo. E a gente sabe que a maioria dos milagres, pelo menos os relatados até agora, a maioria deles é realizado ou acontece exatamente na Santa Missa. Mas existe catalogada a quantidade de milagres que aconteceram ao longo da história, e traz pra gente aí quais são os milagres mais famosos. Ótimo, vamos catalogar, documentado, cerca de 130. No entanto, a gente sabe que ocorreram muito mais, porque nos séculos passados não existia WhatsApp, não existia internet, não existia nada disso. Então, certamente, há muitos mais milagres que a gente nem conhece, mas que aconteceram. Mas documentado, 130 milagres, que foram grandes milagres que aconteceram. Mas eu queria trazer 3 que foram extraordinários, para que você tivesse a noção do extraordinário do milagre eucarístico. Bom, primeiro e o mais famoso de todos eles, o milagre eucarístico de Lanciano, ou Lanciano, como falam os italianos, né? Isso aconteceu no século VIII, numa cidade italiana, Lanciano, enquanto celebrava a Santa Missa na Igreja dos Santos de Gonciano, ou Dominiciano. Um monge da Ordem de São Basílio não estava acreditando mais na Eucaristia, Felipe. E aí ele notou que dentro do cálice já consagrado, o pão e o vinho se transformaram em carne e sangue. E aí ele caiu em lágrimas com aquele fato que ele enxergava com seus próprios olhos. E aí o monge anunciou o milagre aos fiéis. Os fiéis, obviamente, adoraram Jesus, presente naquela Eucaristia. Depois disso, as relíquias, né, já os milagres comprovados, foram colocadas num tabernáculo de marfim até o século XVIII, começo do século XVIII, em 1713, onde a carne passou a ser conservada numa custódia de prata. E o sangue e o cálice, o sangue foi num cálice de cristal, e até hoje esse sangue está lá, para que você possa ver. Esse foi o milagre de Lanciano, que é um dos mais, aliás, é o mais famoso, né? No século passado, agora século XX, um frade menor, aliás, os frades menores, recolheram essas relíquias para fazer um novo teste, e aí, novamente foi comprovado aquilo que já se sabia, que era o corpo e o sangue de Cristo. Esse é o milagre mais famoso
que é o de Lanciano. Não foi o primeiro foi documentado lá no século III com São Cipriano. Um outro milagre que aconteceu foi numa cidadezinha chamada Santarém, não é aqui no Brasil não, viu? É em Portugal, um caso muito conhecido, numa cidade portuguesa, que não é tão distante de Lisboa, Santarém. O milagre aconteceu no dia 16 de fevereiro de 1247. Faz tempo, viu? Quando uma dona de casa portuguesa, que se chamava Elvira, decidiu consultar uma bruxa, Felipe, para resolver os problemas de infidelidade no casamento dela. O marido estava sendo infiel, ela então recorreu a uma bruxa. E a bruxa, então, pediu que ela trouxesse uma hóstia consagrada como pagamento. E isso acontece até hoje, viu, minha gente? Infelizmente. A mulher, então, enganou o padre, pegou a hóstia numa missa e, sem que ninguém percebesse, ela envolveu a hóstia num véu e, de imediato, quando ela envolveu a hóstia no véu, o véu inteiro começou a ter um pigmento vermelho sangue. E aí a mulher, desesperada, correu para uma casa lá, uma rua lá chamada Rua das Esteiras, que era perto da igreja de São Cristóvão, aliás, e que foi a igreja que ela havia roubado a hóstia, e colocou dentro de um pequeno baú que tinha na sua casa. Quando ela acordou de madrugada, ela e o marido se depararam com uma visão espetacular. Anjos em volta da hóstia, Felipe. Eita, que estavam adorando aquela hóstia. E aí ela viu uma luz sobrenatural que resplandecia o quarto inteiro. Imediatamente contaram ao padre tudo o que havia acontecido, e ele, presenciando aquele milagre pela manhã, notificou as autoridades da igreja e se abriu uma investigação e comprovou que era um milagre eucarístico. E você tem isso, fotos, inclusive, no Google, é só buscar aí, viu? E um outro milagre que também é muito famoso e que a gente acabou de celebrar é o milagre que fez surgir o dia de Corpus Christi, que é o milagre de Orvieto ou Bolsena, que um padre chamado Pedro de Praga não acreditava na Eucaristia, e aí numa Santa Missa, na hora da consagração, nas mãos dele, a Eucaristia se transformou em carne e sangue, e essa Eucaristia jorrou e manchou todo o corporal dele. E aí ele apresentou para a época que era o Papa Urbano IV, e o Papa Urbano, vendo aquele milagre, foi conduzindo pelas ruas o milagre eucarístico, e aí surgiu a primeira procissão de Corpus Christi, isso lá em Bolsena, um milagre eucarístico. Há vários e vários outros milagres que a gente teria que ter um programa de 5 horas para trazer, mas há vários milagres. O mais bem-aventurado é aquele que crê sem ver. Exato. O programa de hoje está acabando. Paulo Brito, bem rápido. Diga. Bate bola, jogo rápido. A gente pode dizer que o homem moderno perdeu a fé na Eucaristia? Podemos, sim, podemos, infelizmente. Se Cristo se fez alimento para todos, por que não se pode receber a Eucaristia sem fazer a primeira comunhão? Eu preciso saber o que é que eu estou recebendo. Não pode ser de qualquer jeito. Ouvi dizer que nós podemos comungar quando nós temos a intenção de se confessar depois da Santa Missa. É verdade isso? Não, é mito. Não caia nessa, não. se confesse antes. Esteja purificado, limpo e vá. Senão você comunga a sua própria condenação. É verdade que enquanto Jesus sacramentado estiver exposto no ostensório, ele tem que ser adorado? Sim, afinal de contas é um ostensório, é para ostentá-lo. Se não é para adorar, guarda ele no sacrário. Ô, glória. O tempo passa rápido demais, nosso programa está chegando ao final nesse sábado e também nesse domingo, mas eu quero agradecer a você, Paulo Brito, muito obrigado pela sua presença. Gabriel, obrigado. Tamo junto. Deus abençoe vocês. Paulo Brito, contato de rede social, Missão Católica. @ Missão Católica Ele Vive, vai lá, segue a gente. Ou @ Paulo Brito Oficial. Eu quero agradecer a você que nos deu a alegria da sua audiência, que Deus possa te abençoar e te ajudar a perseverar. Lembro que nós só amamos aquilo que nós conhecemos, por isso é importante que você divulgue o programa Fala, Povo de Deus, que tem a missão de tornar a fé do povo de Deus mais madura. Não esquece de seguir nossas redes sociais, vou repetir, viu? No Instagram, @Fala Povo de Deus Oficial. No YouTube, o @Fala Povo de Deus. Programa que vem, nós vamos falar sobre a família, o melhor lugar para a prática do perdão. A família, com os trabalhos técnicos de Gabriel Corrêa, produção de Paulo Brito, apresentação minha, Felipe Alecrim. Eu te espero semana que vem para mais um programa Fala, Povo de Deus. Deus abençoe. Fala, Povo de Deus. Um programa para fortalecer os seus conhecimentos. Fala, Povo de Deus.